Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mistérios do Mundo. Bem pessoal, todos sabem um pouco da dificuldade que eu estou em gravar vídeos devido a problemas pessoais que eu tenho passado. Mas daqui a uns dias isso vai estar resolvido. Mas hoje eu não podia deixar de trazer aqui sobre a morte do David Rockefeller. Daí o patriarca do clã dos Rockefellers. Vamos lá, aqui o site da Exame.com deu a notícia aqui, ó, David Rockefeller morre aos 101 anos em Nova York. O famoso banqueiro presidiu durante anos a Chase Manhattan Bank e foi fundador da Comissão Trilateral. Tá aqui, ó, a foto do David Rockefeller. O multimilionário David Rockefeller, influente filantropo e neto do fundador da dinastia Rockefeller, morreu nesta segunda-feira aos 101 anos, segundo confirmaram fontes da família. Horas antes da notícia da morte do banqueiro, a revista Forbes atribuía ao mais novo dos 6 filhos uma fortuna de 3,3 bilhões. É óbvio que isso é muito mais, né? O porta-voz dos Rockefeller, Fritz Pitzel, confirmou a vários veículos de imprensa a morte de David, enquanto dormia em sua casa em Pocantico Hills, no estado de Nova York. O famoso banqueiro presidiu durante anos o Chase Manhattan Bank e foi fundador da Comissão Trilateral, criada em 73 e considerada uma das organizações privadas mais influentes do mundo. Nascido em Nova York em 12 de junho de 1915, David era o último sobrevivente de sua geração, dentro do clã Rockefeller, um dos grandes nomes do capitalismo. Seu avô, John D. Rockefeller, ainda é considerado o americano mais rico de todos os tempos e a pessoa mais rica da história moderna. Com estudos em Harvard e Londres e doutorado em Ciências Econômicas pela Universidade de Chicago, Rockefeller entrou em 1942 como voluntário no Exército e foi funcionário da inteligência na Argélia. Vamos lá. No ano seguinte, começou a trabalhar como gerente adjunto do Departamento Internacional de Chase Manhattan Bank, uma das maiores entidades financeiras de Nova York, e em 1955 foi nomeado vice-presidente executivo antes de ocupar a presidência em 1961. Em 81, quando tinha 65 anos, deixou o cargo no Chase Manhattan Bank após assumir a iniciativa de sua expansão internacional. Como filantropo, David Rockefeller se destacou por seu apoio às artes e por financiar a criação Rockefeller Center. O Rockefeller Center é onde fica aquela famosa árvore de Natal lá em Nova York, né? O Museu de Arte Moderna de Nova York, a Universidade Rockefeller e a construção do World Trade Center. Isso aqui não é coincidência, tá, gente? Entre outros. Além disso, reuniu uma das mais valiosas coleções de arte do planeta, com obras de Pablo Picasso, Paul Cézanne e Henri Matisse. Vamos lá. Nos últimos anos, apesar da avançada idade, David Rockefeller manteve sempre uma vida muito ativa, com várias viagens e aparições públicas. Bem, a morte do David Rockefeller foi anunciada em vários sites, né, do Brasil e do mundo. Ele faz parte aqui que as pessoas chamam de 13 famílias Illuminati, né? No caso, as 13 principais, tá? E depois a gente vai falar um pouquinho também de coisas que muita gente chama isso aqui de teoria da conspiração, tá, gente? Mas não é teoria. Isso aqui é fato. Se existem famílias que compõem um clã e que dominam o mundo de forma política, econômica, social e possuem mais da metade das riquezas do mundo, essas poucas pessoas, isso sim é uma conspiração. Porque não, como 13 famílias ou 15, seja lá quantas forem, podem ter tanto dinheiro e mandar nas grandes corporações como a OMS, a OMC, FMI, né, e o Banco Mundial e etc. São famílias muito influentes em governos, em estados. Isso aqui não é teoria, tá? Isso aqui é conspiração. Então vamos lá.
Tá aqui, aqui esse site apresenta aqui 13 famílias, mas existem mais, tá? Mas talvez, nem digo que são as 13 principais. Tá aqui os Kennedy. Atualmente a família Kennedy apresenta muitos matrimônios, com nomes tais como Freeman, Reagan, Russell, Smith, Collins, Rockefeller, tal, e vai. Os Collins são uma antiga família da Nova Inglaterra e uma das famílias mais poderosas do mundo, tá? Então tá aqui os Collins. Os Astor, família multibilionária inglesa. Os Lee, a misteriosa família chinesa Lee, tem uma longa história na China. Atualmente está claro que a China comunista está cooperando com a nova ordem mundial e é parte dela. Os bancos dos Illuminati financiam Mao Zedong durante a Revolução Comunista. Os Bundy, a família Bundy é uma antiga família norte-americana que fez parte, falando dos Bundy. Os Onassis, tá? Aqui, ó. Perdão. Os Onassis. Em 1928, os Illuminati, que controlavam as maiores companhias petrolíferas, reuniram-se no castelo de Ankara e subscreveram formalmente o acordo de Ankara. Deve ser isso. Mediante o qual dividiram o mundo em um cartel internacional. Tá? O petróleo também está super ligado à questão do World Trade Center com a família Rockefeller, porque o avô do David Rockefeller, né, ele era um dono de uma petrolífera americana, e a família Rockefeller ainda é. Os Russell não só desempenhou um papel importante no tráfico de ópio nos primeiros anos do século XIX, mas também é responsável pela criação da ordem Skull and Bones, Caveira e Ossos, que inclusive vários presidentes saíram dessa ordem. Aí está aqui os tratados da Atalaia das Testemunhas de Jeová. Charles Chase Russell nasceu em 16 de fevereiro, são aí a família Russell. Os DuPont, tá aqui, né, os Rockefeller, calma, os Warburg, os Rothschild, que isso aí é famosíssima, e os Windsor, tá bom? Aqui estão algumas das principais famílias que controlam aí o mundo, tanto na ordem econômica, política e social, tá? Cultural, é óbvio também. Então tá aqui, quando falo nos Rockefeller aqui, o David Rockefeller, que era o patriarca, morreu ontem aos 101 anos. Vamos lá. Os Rockefeller, eles meteram as mãos e manobraram a política dos Estados Unidos ao longo do século XX. As decisões que esse país tomou e as direções que seguiu são resultado de inúmeras ordens que os Rockefeller deram aos seus sócios. Para ter uma ideia do poder deles, controlam 90% das refinarias de petróleo dos Estados Unidos. Sem dúvida alguma, é a família mais importante dos Estados Unidos. Como chegaram a declarar que o avô, né, o Rockefeller, avô desse que morreu, ele era o homem mais rico da era moderna. Então vamos lá. E eles, claro, como diz aqui, que eles construíram o World Trade Center, tá aqui, ó, a construção, como diz aqui na revista Exame, a construção do World Trade Center. Então a gente sabe, agora, quando a gente fala que a própria família Rockefeller, junto com o governo Bush, mandou destruir as torres, muita gente chama disso de teoria da conspiração. Tudo bem, se eu disser que o Rockefeller ele mandou derrubar as torres, que o Bush estava envolvido, parece sim uma teoria. Mas a coisa é quando a gente começa a apresentar os fatos que ocorreram após isso. E se a gente fizer uma breve análise, a gente entende o porquê, né? Com relação a... Aqui está carregando ainda. Vamos lá. O seguro milionário. Estruturas de metal como aquelas podem arder como um inferno, mas nunca caem por causa disso. E a forma como eles caíram, como se tivessem sido implodidos, como vários engenheiros que trabalhavam com implosão, afirmaram que aquilo ali parecia uma implosão. Então, foram preparados para cair por onde, com as melhores, está dizendo aqui. Agora vamos falar. O complexo foi iniciado em 1960 pela Lower Manhattan Association, criada e presidida por David Rockefeller. Era um complexo de
prédios deficitários. Agora, 6 meses antes do ataque de 11 de setembro, aqui que vem o grande lance. O investidor Larry Silverstein comprou o World Trade Center. Empregou de entrada a pequena quantia de 124 milhões de dólares e comprou com um contrato de leasing. 6 meses antes, tá? daquele atentado. O contrato de arrendamento teve mais um pagamento um mês antes do ataque, no valor de 100 milhões. O saldo até completar 616 milhões seriam pagos a cada 10 anos em prestações de 100 milhões. Tá? Então tá aqui, ó. Agora, o fabuloso ganho de Larry com a indenização do seguro do World Trade Center e do World Trade Center 7, Silverstein fez um seguro de 3,5 bilhões de dólares, com grandes cláusulas para coberturas do risco, ataques terroristas e lucros cessantes com apenas 6 meses antes da tragédia. Então tá aqui. O cara faturou 3,5 bilhões de dólares com o seguro, beleza? Aqui, ó. Uma vez realizada a compra, Larry mudou a firma de segurança do complexo, contratando a firma Securacom, de propriedade de Marvin Bush, irmão do presidente Bush. Então, claro, que existiram várias testemunhas que falaram que haviam pessoas trabalhando, estranhas, trabalhando na manutenção do prédio, que muitos afirmam que estavam colocando ali os explosivos para a implosão do prédio. Além da questão do seguro, isso foi bom para o governo americano também. É o que eu falo, a conspiração ela só é teoria quando não apresenta fatos, mas a partir do momento que vem os fatos, então aquilo deixa de ser teoria e passa a ser conspiração, né? Quando a gente vê em desenhos, nas cartas Illuminati, aqui a Torre 7, que não foi atingida por nenhum avião, tá vendo? E depois caiu sozinha, de forma como uma implosão também. Então, não resta dúvidas que após esse atentado criou-se aquela guerra ao terror, e aí deu legitimidade para o governo americano invadir o Iraque, por exemplo, o Afeganistão, e aí aumentar a sua zona de influência naquela zona do petróleo. O que é estranho, né? A família Rockefeller ser envolvida em ser dona de 90% do petróleo americano, ser o dono das Torres Gêmeas e vender ela para esse Larry Silverstein, que fez um seguro de 3,5 bilhões contra atentado terrorista, e alguns meses depois a torre acontece aquela tragédia ali. Então, todas essas coincidências, isso deu legitimidade. Logo depois, com um grande bordão de guerra ao terror, os americanos invadiram o Afeganistão em busca de Bin Laden, logo depois invadiram o Iraque e aumentaram ali a sua zona de influência na zona do petróleo ali do Oriente Médio. Então, todas essas coincidências fazem com que a conspiração deixe de ser teoria. Assim como as cartas Illuminati já mostravam aquele atentado, o jogo nas cartas, né, de GTA, assim como o desenho Simpsons já mostrava, eles mostraram esse acontecimento na cara de todo mundo. Tem gente que ainda pensa em duvidar e chamar isso de teoria da conspiração, apesar de todos os fatos. Então, gente, fiz esse vídeo aqui rápido, só para falar um pouco aí da morte do patriarca do clã dos Rockefellers aí, ó, David Rockefeller. Tá bom, pessoal? Então, peço aí que comentem aí embaixo do vídeo o que vocês acham sobre essas questões. Quem puder acrescentar algo mais, tá bom? Agradeço muito. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Estaremos sempre aqui juntos em busca da verdade e mistérios do mundo, conteúdo original. Um abraço, pessoal.